Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você e toda a sua família, em nome do Senhor. Chegamos mais uma vez para cultuar, adorar e servir ao nosso Deus. E eu quero começar este culto olhando para a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 1, que diz assim: Ora, a fé é certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Que em nome de Jesus, no culto de hoje, possamos ter a nossa fé aumentada, ampliada, que possamos conhecer de perto o que é fé na pessoa do Senhor e ainda que a cada dia esta fé possa estar firme no nosso coração. Convido você a orar e a falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante do Senhor nós chegamos. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, entender os Teus planos, aplicar esta palavra no nosso coração. Faz aquilo, ó Deus, que só o Senhor é capaz de fazer. Em nome de Jesus, que nesse instante vidas possam ser tocadas, transformadas, moldadas pelo Espírito Santo de Deus. É em Teu nome que nós oramos. Amém e graças a Deus. Antes de nós continuarmos, o meu convite a você é que você inscreva-se no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, esta é a hora de se inscrever, para que você possa acompanhar aquilo que tem acontecido na Igreja do Nazareno Ebenezer e também acompanhar, sobretudo, a palavra do Senhor. Dê um like, um joia, para que a nossa divulgação possa ir mais longe, chegar em mais lugares. Você dando um joia, tenho a certeza que nós vamos chegar em lugares que ainda não fomos. Também você pode tocar o sino. Tocando o sino, você então receberá a notificação todas as vezes que estivermos nas redes sociais, compartilhando da parte de Deus. Você pode ter ou receber aí uma notificação e estar por dentro da palavra que o Senhor está dando naquele momento. Por último, o meu pedido é que você compartilhe esta mensagem com mais 3 ou 5 pessoas. Use as redes sociais para o engrandecimento, para a salvação, para a transformação de vida. Use para a honra, a glória e louvor do nome de Deus. Portanto, está diante de você. Cabe você a dar o clique para que esse compartilhamento aconteça. Estamos estudando a carta, a epístola aos Hebreus. O grande autor da Bíblia é o Senhor, mas o escritor dessa carta a gente não sabe quem é. Alguns dizem que é o apóstolo Paulo, outros Apolo, outros Silvano. O fato é que homem inspirado por Deus, escreveu da parte do Senhor para a nossa vida, para os cristãos daquele momento, mas para a igreja desse tempo. Ela foi escrita entre 64 a 68 depois de Cristo, quando Nero colocou fogo em Roma e colocou a culpa sobre os cristãos. E eles foram perseguidos, foram levados para a arena, foi transformado em verdadeiro espetáculo, não só pelo motivo de ter colocado fogo em Roma, mas porque os cristãos tinham a prática da ceia, e a prática da ceia, então, incluía em comer o pão, representando o corpo de Cristo, e beber
o vinho, o cálice, representando o sangue de Cristo. Então também os cristãos foram acusados de canibais por comerem a carne e beberem o sangue de pessoas. Na verdade, justamente por causa do cerimonial, o memorial da ceia deixado pelo Senhor, para que nós, até o dia de hoje, pudéssemos lembrar da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. No capítulo 10, vimos a semana passada, você pode acompanhar, se você quiser ouvir mensagens dos capítulos anteriores, é só você ir ao Facebook da nossa igreja ou também ao YouTube, você terá ali mensagem também, a aula ministrada pelo pastor Zacarias, e você pode ter um pouco mais de conhecimento a respeito dessa epístola, desta carta. No capítulo 10, então, este autor fala de momentos difíceis e complicados que os cristãos estavam passando, porque foram transformados em espetáculo, passaram por lutas, sofrimentos, foram insultados, foram maltratados. Hebreus 10, 39 diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, e tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé é divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para salvar sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante do Senhor nós estamos, e que a Tua palavra, ó Deus, fale ao nosso coração. Queremos entender, ouvir a Tua voz e aplicar no nosso coração. Tem misericórdia, ó Deus, de nós, porque precisamos que a nossa fé seja aumentada. Em nome de Jesus. Amém. O clímax do livro contém aqui nesse capítulo 11 algo assim muito especial, que é justamente uma galeria de homens do Antigo Testamento que não se afastaram do Senhor, por mais que tivessem sofridos maltratos, perseguições, muitas vezes pobreza, martírio. Eles não se afastaram, mas eles se achegaram ao Senhor
dando um testemunho firme da sua fé, falando sim dos seus grandes feitos, mas falando o quanto suportaram pacientemente as situações avessas da vida, esperando que Deus fizesse, e como fez, milagres extraordinários. Quando olhamos para o verso de número 1 do capítulo 11, temos aqui uma fala sobre fé. Alguns tratam esta fala como uma descrição de fé. E ao falar sobre essa descrição, é muito mais do que definição, então vai se descrevendo o que é esta fé e como ela vai processando na vida de cada um dos heróis especiais do Antigo Testamento. Já a definição, ela está envolvida em duas palavras que nós encontramos nesse versículo. Se for usar como definição, diz: ora, a fé é a certeza, a convicção de fatos que não se veem. Então, na definição, nós temos uma substância firme, um fundamento firme sobre fé e uma convicção, uma prova, uma evidência de que ela realmente foi um fator preponderante na vida de cada um dos heróis da fé. Nós podemos olhar para esse capítulo tanto como uma descrição de fé, como uma definição de fé. Cada um desses dois temas corroboram um para o outro, tanto se olharmos para ele como descrição, como definição. É importante porque há uma junção, justamente para que eu e você possamos entender melhor o que é esta fé. Envolvido a isso, nós encontramos que o autor, inspirado pelo Senhor, coloca uma galeria, parece que ele está sentado do lado de um Antigo Testamento, onde ele vai citando personagens do Antigo Testamento e falando sobre os feitos e como suportaram os momentos difíceis. E que nesta hora eu e você possamos, em o nome de Jesus, aprender com a palavra de Deus e tirarmos lições e sairmos daqui firmados, não querendo retroceder, porque nós não somos dos que retrocedem, mas somos daqueles que preservam a alma baseado na nossa fé. O primeiro personagem da galeria aqui é justamente Abel. Ele é elogiado por ser um adorador de Deus. A Escritura diz que pela fé Abel ofereceu a Deus maior ou melhor sacrifício que Caim. Porque o sacrifício de Abel era uma expressão de adoração. E é impressionante que, tendo esta expressão de adoração, Abel, então, ofereceu algo melhor. Os seus olhos não estavam fixos de maneira nenhuma naquilo que ele tinha, mas ele estava fixo na adoração de primeira qualidade. A esperança
o levou a cultuar a Deus sem esperar nada em troca. E é impressionante porque a palavra de Deus diz que esse sacrifício foi excelente, pelo qual ele obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus. Primeira característica aqui de um homem de fé é aquele que adora ao Senhor sem esperar nada em troca e faz a sua adoração com excelência. Com excelência. Ele obteve a aprovação de Deus. Deus, de tal forma, tinha uma relação com Abel, que ele foi aprovado pelo Senhor. A primeira lição sobre um homem, uma mulher de fé, é aquela que cultua sem esperar nada em troca e que faz o melhor que tem para o seu Senhor. Você tem sido este homem, esta mulher de fé, que cultua o Senhor sem esperar nada em troca e que, ao cultuar ao Senhor, demonstra excelência no seu culto a Deus? Além disso, ele alcançou testemunho de que era justo. Caim, o seu irmão, não era justo. Deus lhe disse que a sua oferta somente seria aceitável se fizesse o que era certo. Quando olhamos para Gênesis, capítulo de número 4, verso de número 3 até 7, olha só o que nós encontramos a respeito desse trecho de adoração. Capítulo 4, verso de número 3 até o verso de número 7, diz assim: Aconteceu que, ao fim de certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, das primícias. O Senhor agradou de Abel e da sua oferta, mas Caim, da sua oferta, não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: Por que você anda irritado e por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Olha, Abel alcançou testemunho de que era justo, porque ele fez o que era certo. Em primeiro lugar, um homem, uma mulher de Deus, cheio de fé, é aquele que adora ou cultua o Senhor sem esperar nada em troca. Segundo, é aquele que faz aquilo que é certo, anda com a vida certa, vive de maneira correta e acertada. O problema de Caim é que ele não havia feito aquilo que era certo. Olha, aqui tem um ponto muito importante, porque nós estamos quase que num processo. Abel cultuou de maneira excelente, não somente porque preparou a melhor oferta, mas porque a sua vida era correta. Um homem, uma mulher cheio de fé, cultua ao Senhor, seu Deus, sem esperar nada em troca e muito mais, tem uma vida correta diante de Deus e diante dos homens. Em terceiro lugar, Abel foi mencionado que o seu testemunho ainda falava, mesmo depois de morto. Olha que impressionante, quando olhamos para esse versículo, diz assim: por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Ou seja, nós encontramos que um homem, uma mulher de fé,
é aquele que o seu testemunho é mencionado mesmo depois que ele vem a falecer. Temos um amigo que talvez alguns irmãos conhecem, um amigo, irmão, o pastor Marcos Sakalauska, que dá o seu testemunho dizendo que o seu pai, um homem de Deus, conhecido meio nazareno, junto com alguns outros, o pastor Felício, Demário, orando junto com ele, o pai do Sakalauska, com Ulisses Perucci, também um homem de Deus, que era um advogado. Eles oravam sempre juntos, clamando. Mas o Sakalauska, que hoje é pastor, estava longe dos caminhos do Senhor. Mas ele diz que quando seu pai faleceu, no enterro do seu pai, ele teve um encontro com o Senhor. Ele ficou de tal maneira impactado com o testemunho do seu pai, que mesmo depois de morto, ainda fala. Tal qual Abel, que mesmo depois que havia morrido, o seu testemunho é marcante, porque ainda falava. E ele é considerado o primeiro mártir profético da história. Veja que ele, por ter adorado a Deus com excelência, por adorar sem esperar nada em troca, por fazer aquilo que é reto e justo, o seu irmão o matou. O primeiro mártir é aquele que, por causa da sua vida correta, da sua adoração, veio a óbito, assassinado pelo seu próprio irmão, mas ainda mesmo depois de morto, ainda fala. Deixe-me perguntar a você, quando você fechar os teus olhos, partir dessa vida para a Canaã eterna, e eu espero que em nome do Senhor Jesus, você parta para a Canaã celestial, como será o seu testemunho? O que as pessoas dirão no seu funeral? Quais serão as palavras que as pessoas dirão diante do corpo que estará ali? Falará do seu testemunho? Falará dos feitos que você teve? Não que construiu, não que casou, não, mas como era homem ou mulher de Deus. E se tornou impactante. Que o Senhor nos ajude a sermos homens de fé desta natureza. Mas não para aí, continua dizendo agora do próximo, e o próximo é Enoque. Veja que diz assim: pela fé Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte. Olha, ele foi transladado. Enoque era daquele que a esperança o levou a agradar a Deus de tal maneira que a sua vida era santa. Era uma vida exemplar que chegou ao ponto de ser levado, obteve bom testemunho porque havia agradado a Deus, diz o verso de número 5. Ele agradou de tal maneira que ele não passou pela morte. Há dois personagens que não passaram pela morte, Enoque e Elias. E esse lá no Antigo Testamento, um dos primeiros aqui nesta relação, diz que a sua vida era de tal maneira e ele agradou por meio de uma vida santa. E aqui vem a segunda, ou melhor, a quarta lição. A quarta lição. Lembrando que a primeira é de nós adorarmos ao Senhor sem esperar nada em troca. Ainda nós termos bom testemunho de que andamos de maneira reta e justa. E que ainda,
quando viermos a partir, um homem de fé, uma mulher de fé, ainda terá palavras, mesmo depois de morto. E um homem de fé é aquele que agrada a Deus por meio de uma vida santa. Uma vida tão santa que o Senhor resolveu levá-lo, resolveu tirá-lo da comunidade onde ele estava. Era alguém diferente ou diferenciado pela vida que ele estava levando. Uma vida santa. Minha pergunta a você é: sua vida agrada ao Senhor? Você é alguém de fé que agrada ao Senhor, não que agrada aos amigos. Há coisas que fazemos para agradar os vizinhos, para agradar os amigos, para agradar os irmãos da igreja, para agradar o pastor da igreja. Mas você tem agradado a Deus? Sua vida de fé tem agradado o Senhor, seu Deus? Esse é um momento único, especial. E o Senhor está chamando você para uma vida de fé, uma vida santa, que agrade ao Senhor. Que agrade ao Senhor. E que Deus me ajude, que Deus lhe ajude a levar uma vida que agrada ao Senhor. Seguindo, o próximo herói da fé é Noé. E aqui é destacado justamente a vida de Noé pela sua confiança em Deus. E a sua confiança foi tão grande que ele ouviu a voz de Deus e esteve pronto para obedecer, mesmo parecendo ser algo absurdo, sem pé, sem cabeça para aquele momento, porque agora ele tem um sermão escatológico, tem um sermão profético dizendo: olha, se vocês não se arrependerem, Deus irá destruir. Ele esteve falando ao seu tempo e falando também do juízo que estava prestes a vir. Mas isso porque a característica desse homem de Deus é de alguém que confiava no Senhor de todo o coração. E esta confiança o levou a algumas atitudes impressionantes. Uma delas é que ele creu no que Deus revelou. Ele creu naquilo que o Senhor revelou e passou a construir uma arca para colocar a sua família. E enquanto construía, utilizava aquele tempo para falar do juízo que estava para vir. Minha pergunta a você é: você tem fé o suficiente para crer naquilo que Deus está lhe falando e ser obediente de tal maneira, ou ter a sua confiança? Veja que diz assim, que divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam. Por isso que lá na definição ou na descrição de fé está: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Noé esperava. E a convicção de fatos que não se vê. Ele tinha convicção de que Deus iria derramar água em abundância para promover juízo. E ele então construiu os departamentos dentro da arca, onde ficaria cada um dos animais, e a sua casa, a sua família. E veja que ele, instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se via, sendo temente a Deus
Ele, então, constrói esta arca. E, ao fazer isto, condenou e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Que o Senhor nos ajude, em nome do Senhor, a sermos homens, mulheres cheios de fé, que são elogiados pelo Senhor por fazer uma adoração, para cultuar sem esperar nada em troca. Que possamos ser homens de fé, mulheres de fé, de tal maneira que nós alcancemos bom testemunho daquilo que nós estamos fazendo aquilo que era certo. Que em nome do Senhor Jesus possamos ser homens e mulheres de fé de tal maneira que mesmo depois que viermos a morrer, o nosso testemunho ainda fale. Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, agradar a Deus de tal maneira, ser pessoas de fé que agradam a Deus e têm uma vida santa, tão santa, tal como Enoque, que agradou ao Senhor. Que possamos, em nome de Jesus, ser homens e mulheres de fé, de tal maneira que, assim como Noé, que ouviu a voz de Deus e passou a obedecê-la, que possamos, em nome de Jesus, não somente ouvir, mas obedecer, custe o que custar. Você quer ser esta pessoa de fé? Vamos orar e suplicar que a fé invada o nosso coração e que possamos ser pessoas de fé em nome de Jesus. Pai, diante do Senhor, que esta palavra venha ao nosso coração. Ó Deus, que possamos ser cheios de fé. Ó Deus, que possamos ser tão cheios de fé que venhamos a cultuar ao Senhor sem esperar nada em troca. Que possamos ser cheios de fé, ó Deus, que alcancemos um bom testemunho diante do Senhor. Que possamos ser homens de fé, cheios de fé, pessoas de fé, que mesmo depois que viermos a morrer, que haja testemunho. Ó Deus, que a fé possa invadir o nosso coração, para que possamos andar em santidade. Que a fé possa invadir o nosso coração de tal maneira que possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz e obedecê-la, custe o que custar. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. E louvado seja o Senhor. Eu tenho a certeza que Deus falou ao teu coração e que você deseja ser alguém que tenha fé firme, porque você não é daquele que retrocede, mas você é daquele que tem fé para a preservação da sua alma. Amém. Nós vamos agora para o nosso momento de oferta e de dízimo, lembrando que dízimo é a 10ª parte daquilo que Deus coloca na nossa mão, e Ele espera que eu e você venhamos a devolver, demonstrando assim o nosso gesto de fidelidade, que nós cremos num Deus que provê todas as coisas e que pisamos na cabeça da serpente, de tal maneira que Mamon, o Deus do dinheiro, não domina a nossa vida, mas o Senhor é que domina a nossa casa. Está aqui ao lado a conta da igreja, o Pix é 19-98349-0033. Faça isso nesse instante. Também, lembrando que a oferta é uma maneira de agradecer. Você tem sido agradecido ao Senhor? Você tem ofertado?
já que você tem sido agradecido por aquilo que você tem, pela família que você possui, pelo dom da vida que você está tendo. Seja agradecido e oferte ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em teu nome nós oramos e colocamos nas tuas mãos essa oferta, este dízimo, crendo que o Senhor, nosso Deus, irá suprir cada uma das nossas necessidades. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos agora orar e interceder. Se você tem algo na sua vida que você quer clamar a Deus e orar e pedir misericórdia, esse é o momento. Se está enfermo, coloque as mãos sobre a sua enfermidade. Se você tem alguém que você deseja que então possa receber um toque de Deus, é hora de você dobrar o seu joelho e com fé clamar em nome do Senhor. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nesta hora nós suplicamos que o Senhor venha com o teu Espírito, que cura, que sara, que restaura. Venha tocar neste homem, nesta mulher, nesta criança, nesse jovem, neste adolescente, neste de mais idade, curando em o nome de Jesus. Jeová Rafá, Deus que cura e sara em o nome de Jesus. Vem com o teu Espírito Santo, fazendo aquilo que só o Senhor é capaz. Também, meu Deus e meu Pai, nessa hora nós oramos por aquele que está, ó Deus, passando um momento de crise familiar. Ó Deus, aquele que está no momento de separação ou ainda filho afastado de Deus, de casa. Ó Deus, entra com a sua providência, com a sua misericórdia. Faz um milagre para a honra, a glória e louvor do teu santo nome. Ó Deus, diante do Senhor, eu suplico também pela a guerra. Ó Deus, que haja paz. Tem misericórdia. Fala o coração dos homens. Senhor, meu Deus, também nós oramos pelo nosso país, para que o Senhor, ó Deus, faz desta nação uma potência no seu Evangelho. Que o seu Evangelho, ó Deus, possa ser divulgado e que venhamos, ó Deus, ser ponte para as nações, em nome de Jesus, enviando missionários para louvor do teu nome. Pai de amor e de graça, também quero lembrar da vida do pastor Fernando, da Damiane, do Laurico, que o Senhor os cure, ó Deus, com a tua mão poderosa. É em nome de Jesus que eu oro. Amém e graças a Deus. Quero agradecer a sua atenção e fazer um convite para que você venha cultuar conosco presencialmente na Paula Bueno 992, Taquaral, em Campinas. E vamos receber a bênção nesse instante. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe.